Hoje culto de ceia, amém? Aleluia. E como eu falei de manhã, apesar de eu só falar que era à noite, mesmo sendo de manhã, mas como eu falei de manhã, esse é o culto de ceia, o culto do memorial, daquilo que ele fez por nós. Não é um dia de chorar, de achar que, ai, coitadinho de Jesus, não. É saber que nosso rei, ele morreu, mas ressuscitou e vivo está, amém? E outra coisa que essa noite você não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia, ele vai dizer assim, versículo 28, examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira coma do pão e beba do cálice. Hoje não é um culto onde apenas nós vamos celebrar o memorial, mas é um culto também onde a gente deve se analisar, saber como a gente está vivendo, e é se analisar, se autoanalisar, analisar cada um a si mesmo, amém? Não é o irmão, não é o vizinho, não é o cônjuge, é a si mesmo, amém? E por isso eu quero que você abra comigo em Marcos 4, 3. Nós vamos ler nessa noite sobre a parábola do semeador. E essa passagem, a gente vai ler ele em Marcos, mas ele também está em Mateus 13, 10, 23 e Lucas 8, 4 a 15. Nesses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, vamos ver a mesma parábola, porém, em alguns evangelhos vai ter um detalhezinho a mais, vai ter algo que vai ser acrescentado. Por isso nós vamos ler em Marcos, mas em alguns momentos eu vou falar o que ele está falando nos outros também, amém? Vamos lá, Marcos 4, 3. Escutai, aqui é Jesus falando, escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos vão perguntar para Jesus o que significava essa parábola, e Jesus explica, e vamos ler também. Pula ali para o versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nelas semeada. Assim também ocorre com a semente que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que ouvem a palavra, logo as recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução das riquezas e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em boa terra. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60
e até 100 por 1. 4 solos. E nós vamos ouvir sobre esses 4 solos. E nessa noite vamos, com toda a humildade do coração, a gente e Deus, descobrir qual solo nós estamos. Deus quer que nós estejamos no 4º solo, no solo bom, que sejamos esse solo bom. Mas precisamos seguir alguns princípios. E vamos ver esses princípios. O primeiro solo, que está lá em Marcos 4,15, é o que ouve, mas vem Satanás e toma a palavra. E durante muito tempo eu fiquei assim, mas como assim Deus deixa? O pastor Rob falou aqui, né, sobre o como assim Deus? Por que está acontecendo isso, Deus? A gente é muito tendencioso a fazer isso. E logo que eu vi Satanás rouba a palavra, eu, como assim? Como Deus deixa que a palavra seja roubada? Mas aí, não precisa abrir lá, mas Mateus 13,19, ele completa um pouquinho mais. Mateus 13,19, falando dessas pessoas que ouvem e roubam a palavra, ele diz o seguinte: elas ouvem, mas não entendem, e por isso Satanás rouba. Opa, já tirou de Deus o negócio. Elas ouvem, mas não entendem, e por isso a palavra é roubada. E aí eu faço uma pergunta para você. Você fica incomodado ou você fica conformado por vir num culto, escutar a palavra e não entender? Você fica conformado quando você lê sua Bíblia e não entende? Ou você fica inconformado e vai atrás buscar uma forma de aprender mais? Eita. Não é com Deus não, gente. É com a gente. Acontece mais ou menos assim. Isso aconteceu muito comigo. Vem cá, mano. Vem aqui do meu lado. Estou eu lá lendo a palavra. Hoje de manhã eu queria alguém, mas aí quando eu pensei em tocar, eu falei, poxa, se eu chamar alguém e tocar, vai ficar coronavírus, né? Vai que... Mais ou menos assim. Ela sou eu, tá? E eu vou ser o diabo. E estou eu lá lendo a palavra, e aí eu não entendo. Eu não entendo. No mesmo momento, Satanás bota a mãozinha assim no ombro e diz: eu não entendo a palavra. Isso é só para quem é muito estudado. Isso é só para o pastor. Isso é só para quem serve na obra. Eu não entendo não. E aí eu olho para o lado, para mim, não, mas olha para mim assim. Satanás, só você me entende. Meu amigão. Senta aí. Mas muitas vezes a gente fala aquilo que Satanás está falando nos nossos ouvidos, gente. E principalmente na palavra de Deus, o desejo de Satanás é que a gente não entenda, não. E aí vem, a gente fica inconformado ou conformado? Eu me lembrando, eu estou ajudando uma tia minha a fazer devocionais. E eu me lembrando de algumas dúvidas dela, que eram as dúvidas que eu tinha. Mas o que eu me lembro é que eu ia atrás, eu perguntava para alguém, eu não era pastor não, tá, gente? Isso não é para pastor ou para ministro, isso é para todo cristão. Ouvir a palavra e buscar compreender. Não entendeu? Pergunta para alguém mais experiente. Procura uma ministração do Verbo da Vida de preferência, amém? Que fala sobre o assunto e você vai se alimentando, buscando entender. Não simplesmente deixar de entender. Se a gente ouve e não entende, Satanás rouba. Satanás rouba. E eu pensei, mas por que esse trabalho? E aí Lucas dá mais um complemento sobre isso. Ele diz que aqueles que ouvem e Satanás rouba a palavra, ele rouba para que não venham a crer e sejam salvos. Eita! Se eu escuto a palavra, se eu venho no culto e escutar a palavra, não é suficiente, gente. Se eu não entendo aquilo que eu escutei. Eu ler minha palavra todo dia por ler, não é suficiente se eu não estou entendendo aquilo que a palavra está dizendo. Porque se eu leio ou escuto só por escutar, sem entender, eu não vou crer. Eu não vou ter uma firme convicção naquilo que estou ouvindo. E se eu não tenho uma firme convicção, aquilo não vai se manifestar na minha vida. Eu dei de manhã um exemplo da minha avó. Minha avó, vários anos com dores na coluna, problema de coluna. Eu falando para ela, vovó, Jesus cura. Vovó, Jesus cura. Abria a palavra, mostrava, ela dizia, meu filho, você é muito novo, você não entende não.
Ah, meu filho, é assim mesmo. E naquele momento ela nem queria entender. Ela queria ficar com o que ela achava e não com o que a palavra dizia. Mesmo ela ouvindo que Jesus curava, ela não foi curada naquele momento. Anos depois, escutando o R.R. Soares na televisão, de coração aberto, começou a falar sobre cura. Ela disse: para mim, foi curada. A questão não é só ouvir, a questão é entender, é trazer para o coração, é crer é ter convicção. Se você dissesse para ela: não, a senhora não está curada nela, eu sei que eu estou, Jesus falou, é meu e pronto. Mas quantas vezes a gente está com alguma enfermidade, algum probleminha, a gente diz: a palavra diz, mas, né? Não tem convicção. Convicção é mais ou menos como a gente saber qual gênero a gente é. Se eu chego pro Rob e digo: Rob, tu não é homem não, tu é mulher. Duvido que alguém faça ele mudar esse entendimento dele. Ele tem convicção. E mesmo a gente tem que ser na palavra, gente. A gente precisa ter convicção, mesmo que a gente não veja. Porque o justo vive pela fé. E a fé crê sem ver. E aí, porque crê sem ver, vai ver. Não sei se deu para entender. Amém? Mas a gente ouvir e não entender, Satanás rouba, a gente não crê e a gente não é salvo. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, eu já sou salvo, eu já entreguei minha vida para Jesus. Essa palavra salvo tem vários significados. Ela significa, obviamente, ser salvo, mas ela também significa manter-se salvo. Ela significa resgatar. Ela significa curar. Ela significa preservar. Entreguei minha vida para Jesus. Fui salvo. Amém. Mas eu estou vivendo essa salvação dia após dia? Eu estou vivendo a cura? Eu estou vivendo o resgate? Eu estou vivendo a preservação? Eu só vou estar vivendo isso se eu continuar ouvindo a palavra e entendendo. E crendo nela. Se não, o pastor aqui pode ficar roxo de falar. Mas se você não decidir abrir o coração e dizer: a palavra é a verdade, eu quero entender, pastor, não entendi, me explica aí de novo. Maior prazer do mundo. Maior prazer do mundo em fazer isso. Mas se conformar por não entender, não vive. Simples assim. O exemplo que o pastor Rob falou aqui no começo. Começou a dizer: mas Deus por quê? Mas Deus por quê? Quando Deus disse: ei, para de ficar perguntando por quê, começa a louvar. Ele decidiu praticar, aconteceu. E não é porque é pastor não, gente. É porque é filho de Deus e praticou a palavra. Só que faz muita diferença. O segundo tipo de solo. Vamos lá. Marcos 4,16. Vamos ler de novo. Assim também ocorre com a palavra que foi semeada em solo pedregoso. São as pessoas que ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ou, surgindo alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Você vê que não é simplesmente chegar aqui, ouvir e se alegrar com a palavra. Esse é o primeiro passo e tem que acontecer, gente. Ouvir uma palavra e é meu, é para mim, é Deus falando comigo. Mas se a gente não persevera, infrutífero. Não vai ter efeito nenhum. Não é só vir para a igreja num domingo, numa quinta ou numa terça. É vir e quando sair dali daquelas portas, praticar tudo isso. Senão não adianta, gente. Senão é um clubezinho, senão é religiosidade e não muda ninguém. E vamos lá para os pontos. Marcos, ele disse que são pessoas de pouca perseverança. Lucas diz que são pessoas que creem por um período. E Mateus diz que elas resistem por pouco tempo e perdem
o ânimo. Como diria o pastor Márcio lá em Caxias, uai. O mineiro, uai. Mas não recebeu com alegria, mas se deixou a alegria sair, ó, não acontece nada. É preciso receber e manter essa alegria. E eu quero que você abra comigo em Hebreus 10. Se quiser deixar marcadinho aí, Marcos, a gente vai voltar para lá. Mas Hebreus 10, 35. Aleluia. Hebreus 10, 35 vai dizer assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade, vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Necessitais de perseverança. Uma palavra pouco popular nos dias de hoje, mas muito falada na Bíblia. E eu e você necessitamos de perseverança. Necessitamos perseverar naquilo que Deus diz, da mesma forma que necessitamos de ar para respirar, para viver. Sem perseverança, não se vive o que Deus tem. Sem perseverança, Deus pode prometer como for, mas não ganha, não recebe. E o exemplo que eu dei de manhã foi de Josué e Caleb. Teve lá, Israel, o povo saiu do Egito, caminhou no deserto, chegou diante da terra prometida e foram enviados 12 espias, 12 chefes para aquele lugar para espiar a terra, para ver como a terra era boa. E quando voltam, 10 dos 12 dizem: misericórdia, a terra é boa demais. O que Deus prometeu, verdade, é muito boa, mas é impossível conseguir aquilo. E 2 dizem: não, a terra é boa demais, tem gigante, tem, mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Perseverantes diante do desafio. O que nós temos falado, crente, diante do desafio? Temos falado: Deus, misericórdia, socorro, não dá. Ou temos dito: não, Deus prometeu, pode ter o gigante que for, pode ter o problema que for, se Deus prometeu, eu vou continuar firme e ele vai cumprir. A gente escolhe ser que nem Josué e Caleb, ou ser que nem outros 10 que ninguém lembra o nome. Porque está na Bíblia junto com Josué e Caleb, o nome dos 10, mas quem lembra o nome dos 10? Mas quem é perseverante, gente, aí a história muda. E vamos ver o que é essa palavra perseverante? Perseverança significa característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ser perseverante quando tudo está bem é muito fácil. Mas a perseverança, ela se mostra perseverança quando você continua quando está tudo difícil. Falando nisso, vamos abrir lá em Lucas 5, 17. Essa história maravilhosa, mas tem algo que eu gostaria de ver com vocês. Lucas 5, 17. Num outro dia, quando Jesus ministrava, estava... Só um pouquinho, gente. É, isso mesmo.
Num outro dia, quando Jesus ministrava, estavam sentados ali fariseus e professores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então os homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa, devido à grande multidão aglomerada, começaram a reclamar do povo que não abriu o caminho. Começaram a reclamar do povo que não deixava eles passar. Tem escrito isso na Bíblia? Não, né? Agora vamos trazer para a gente. A gente está passando por muito problema. Tem alguém que pode nos ajudar. Se a gente não consegue, se alguém nos atrapalha, a gente fica reclamando ou a gente continua sendo perseverante? Porque estava um paralítico. Imagina, gente, Jesus, um paralítico numa maca, 4 pessoas levando aquele paralítico. Poxa, deixa o paralítico passar, né? Mas não deixaram. E isso não impediu eles. Em vez de eles gastarem tempo e energia reclamando, eles arrumaram um jeito. Eles foram para cima, vamos dizer assim. Não desistiram, foram perseverantes. Está diante de um problema, está diante de alguma coisa, não está acontecendo. Deus, não, crente. Diz assim, se for para clamar para Deus, assim, Deus, não estou conseguindo entender como fazer. Me mostra como, me dá sabedoria. Tu é o mesmo, tu permanece fiel, então me mostra, eu não estou conseguindo entender. Não fica dizendo Deus, 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 tentando colocar Deus contra a parede, gente. Não funciona. O que funciona é fé. O que funciona é saber que Ele é vitorioso, é grandioso, é poderoso e se importa comigo e com você. É diante do problema continuar firme. E se for para clamar para Ele, é dizer, não estou entendendo como, por favor me ajuda, me mostra como, me dá sabedoria. E não ficar reclamando com Deus. Em outras palavras, dizendo, Deus, tu não está sendo Deus. Eu acho que eu faria um trabalho melhor que você. É mais ou menos assim. Aleluia. Aleluia. E aí, tem uma frasezinha que eu não gosto de ouvir. Porque geralmente quem diz não está vivendo o que diz. E eu falo isso por conta da minha família. Infelizmente, tenho familiares muito próximos que falam essa palavra. E aí, como tá, não sei o que, tudo bem, Deus está no controle. Sabe quando Deus está no controle, gente? Quando a palavra dele está controlando nossas vidas. Quando a gente está praticando aquilo que ele diz. Se não, Deus não está no controle. É simples assim. Deus não está no controle. Agora, se a gente entende que a gente precisa ouvir sim a palavra, que em meio a tribulações, a perseguições, porque a gente está fazendo o que a palavra diz e a gente não abre mão, a gente está sendo perseverante, a palavra vai criar resultado. Exemplo, já ouvi, pessoa se converte, era trambiqueiro, dos top. Se converte, entende que não pode mais ficar fazendo trambique, passando a perna no outro. E aí para de fazer isso. Começa a ser perseguido pelos outros. Mais fácil. Obrigado, Espírito Santo. Você se converte, tomava todas. Ia pra festinha, pra pagode, forró. Aqui não, né? Mas bailão, tal. E aí você para de fazer isso porque você entende que não é isso que Deus quer que você faça. E aí você começa a ser perseguido pelos amigos. Aí você tem a decisão de permanecer ou deixar que isso lhe sufoque. Que sufoque a palavra. E a palavra se torna infrutífera. Você mentia para ganhar coisa, para ganhar vantagem. E você entende que não é para mentir mais. É aqueles seus amigos que viam você mentindo e tendo proveito, vão dizer, você tá louco, começam a lhe perseguir. E aí? Continua firme ou rói a corda? A palavra se torna infrutífera. E outra coisa que nessa passagem, esse solo me chama muita atenção,
mas muita atenção. Deixa eu voltar lá. Opa. Vou achar. Estou no capítulo errado. Que ele fala assim: entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas. Isso me chamou tanta atenção, gente. Sabe por quê? Porque geralmente a gente bota a culpa da pessoa não ter raiz na palavra, da pessoa não ter raiz na igreja. Mas isso é só consequência. A primeira coisa é ter raiz em si mesmo. A primeira coisa é ser firme no que bota na cabeça, no que decide. A primeira coisa é eu dizer assim: eu vou fazer isso e eu vou fazer até o final. E não ficar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, não, agora é isso. Não, agora é aquilo. Esse tipo de pessoa não consegue permanecer. E tá aqui quem já foi assim muito. Como eu falei de manhã, antes de me converter, passei por 2 faculdades, não terminei nenhuma. Fiz curso técnico, não terminei. Era inconstante o tempo todo. Mas depois que me converti, eu entendi, eu tenho que ser constante em algo. Eu tenho que ser constante naquilo que Deus me fala. Eu tenho que criar raiz em mim mesmo. Eu não posso viver numa montanha russa assim, me basta lá atacar. Não. Não. Eu preciso ser constante. Senão, a palavra, ela vai sucumbir na minha vida. Engraçado, a gente fala que a palavra tem todo o poder, e ela tem. Mas se a gente não persevera, esse poder não toca nossas vidas. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Abre comigo Tiago 1:5. Vamos só ler mais esse texto para finalizar esse tipo de solo, segundo solo. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, pede a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crer com reservas ou quem crer duvidando é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisas alguma do Senhor. Meu Deus do céu. Deus fala que é para a gente pedir a Ele que a gente vai receber. Mas Ele também fala que se a gente pede, a gente deve pedir com fé. Porque se tiver dúvida, não recebe. Aí eu lembrei de um exemplo. Um senhor que outra pessoa devia muito dinheiro a ele. E ele chegou para um ministro e disse: cara, eu entendi, tu falou que se a gente orar, Deus responde, então me ajuda aí, vamos orar para que aquela mulher me pague? Ele disse: vamos. Pai, em nome de Jesus, libera tal valor, libera, fala no coração dessa mulher e faz com que o dinheiro seja liberado para esse homem. Ele: amém, eu creio. Quando terminou a oração, ele disse: mas ela é difícil de pagar, viu? Cancelou a oração. A gente precisa entender isso. Se a gente orou pedindo alguma coisa, a gente tem que continuar agradecendo por ela. Mas se a gente falar contrário a ela, a gente anulou a oração. E podia estar ali às portas de se manifestar, mas a gente, com a nossa palavra, a gente anulou a oração que fez. Tiago vai dizer: peça para Deus, mas peça com fé, sem sombra de dúvida. Peça e permaneça naquilo que pediu. Amém. Aleluia. Vamos voltar lá para Marcos 4:18. O primeiro solo, ele por não entender, ele não recebeu, não entendeu, e Satanás roubou, e dessa forma ele não creu. O segundo solo, ele não tinha raiz em si mesmo. Ele era muito vacilante. Uma hora queria uma coisa, uma hora queria outra e nada acontecia.
E o terceiro solo, 4:18. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém, quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução das riquezas e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O Lucas, ele ainda acrescenta, ele fala sobre preocupações da vida, ansiedade, fala sobre a riqueza e ambição e fala sobre os prazeres da vida. Então vamos tocar nesses três. O primeiro, preocupações da vida diária ou muitas ansiedades. Se estivermos vivendo ansiosos, preocupados com as coisas da vida, não vamos ser frutíferos. Não vamos conseguir nada. A palavra de Deus se torna infrutífera. Podemos ouvir, ler, dizer, Deus, cadê? Mas se a gente acorda e, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo, isso aqui, ai, meu Deus, sufocou a palavra, você nem lembra do que a palavra diz, nem lembra o que Deus tem para você. Pastor, mas como é que eu faço para viver então longe disso? Vamos lá para Mateus 6:25. Mateus 6:25. Mateus 6:25 vai dizer assim: portanto, vos afirmo, isso é Jesus falando, tá? Não andeis preocupadas com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Quem aqui pode? Deixa eu dizer, se preocupou demais, está tirando o tempo da sua vida. Os médicos já falam. A medicina fala, está se preocupando demais, está encurtando a vida, tá? Vamos lá, 28. E porque andeis preocupados quanto ao que vestir, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Pois são aqueles que não têm Deus que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus diz que não é para a gente ficar se preocupando à toa? Porque Ele está cuidando da gente e vai nos dar o escape. O que acontece? A gente acorda de manhã, vai ter o nosso dia. O Espírito Santo está ali dentro da gente. Bora lá, vou te ajudar. Vamos lá, eu sou teu parceiro. Eu sou teu advogado, eu sou teu conselheiro, eu quero te ajudar no que você vai fazer. Só que se a gente está ansioso, meu Deus, tem essa conta, ai meu Deus, e isso, ai meu Deus, e aquilo, ai meu Deus, e aquilo. O Espírito Santo está lá, eu estou aqui para te ajudar, a minha palavra diz que eu vou acrescentar, mas a gente está, meu Deus, não sei o quê. Deixa o Espírito Santo de lado, não ouve a voz de Deus. Ansioso não se ouve a voz de Deus. Ansiedade veio, o que é que a gente precisa fazer? Pai, estou assim,
Filipenses 4:6 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentem as vossas súplicas a Deus. A gente apresenta a Ele, crendo que Ele é aquele que vai nos ajudar, crendo que é aquele que, tanto pode ser que uma pessoa faça como aconteceu com o pastor Rob, diga assim: me dá a tua conta aí, como você pode estar lá, acalmando a mente, meditando na palavra, dizendo: meu Deus é poderoso, meu Deus me ajuda. Daqui a pouco brota uma ideia, daqui a pouco vai em tal lugar, faz isso, produz isso, faz aquilo, é assim. As coisas começam a acontecer. Mas ansioso, você fica travado. Deus não consegue chegar ao seu coração. Você não consegue ouvir o que Deus está falando. Por isso que a gente não pode viver ansioso. Tem uma passagem que eu gosto muito, que chega um pai com um filho. O filho do demônio estava fazendo o que queria com o filho dele. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, se tu podes, cura meu filho. E a Bíblia diz que Jesus interpela ele. Jesus diz: ei, peraí, se tu podes não, se tu crê. Eu posso, mas tu crê? E como é que eu estou crendo? Minhas atitudes vão mostrar. Se eu estou ansioso, eu não estou crendo. Se eu estou ansioso, eu estou dizendo: não vai dar certo. Mas se eu estou crendo, estou dizendo: não estou conseguindo saber como isso vai acontecer. Mas o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus, há de suprir minhas necessidades. O meu Deus dá sabedoria. Quando eu peço, Ele vai me dar sabedoria e vai me mostrar o que fazer nesse caminho. Mas ansioso, nada disso funciona. E ansioso, a palavra de Deus sufoca. Você lê, ouve e pode declarar Filipenses 4:19. Pode declarar Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus do céu, e agora? E agora o que vai acontecer? Meu Deus, e agora? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e faltará. Meu Deus do céu, olha só isso. Jesus, essa conta, e agora? São atitudes opostas. São atitudes que se anulam. A segundo ponto, sedução das riquezas e ambições. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz de manhã e eu até gostei da resposta. Como eu disse, geralmente eu faço perguntas que você não precisa me responder. Mas hoje eu quero que você me responda. Dinheiro é bom ou ruim? Se eu disser que não é. Mas também não estou dizendo que é ruim. Dinheiro é um recurso, gente. Ele nem é bom nem ruim. Ele é um recurso para ser usado. A gente decide se vai fazer algo bom ou algo ruim com ele. Quando fala sedução das riquezas, não é que Deus não quer que a gente tenha, não. Pelo contrário. Vá olhar na Bíblia todo homem que fez aliança com Deus e veja como era pobrezinho. Mas a questão é, se eu deixo ser iludido ou seduzido pelo ter, e se eu acho que isso é que é minha segurança, a palavra de Deus vai sufocar novamente. Aí vem uma crise, aí sei lá, misericórdia, não vai acontecer não, tá? Mas batem no seu carro, fogem e não pagam, e aí? Ou como tem acontecido, quantos milionários têm se suicidado? Como eu já usei um exemplo que eu gostei muito quando eu vi o pastor João Roberto falar sobre esse exemplo. Dinheiro é bom, é mais ou menos como calda de sorvete e sorvete. Só é bom ter calda se tem o sorvete. Você não chega na sorveteria e diz: não vou querer sorvete não, eu quero só calda. Dinheiro vai ser bom quando você continua com sua família, quando você tem saúde, quando você tem um lar que você pode chegar e pode conversar, pode ficar tranquilo. Mas ter dinheiro e não ter nenhum dessas outras coisas, não é nada. E a gente precisa entender que nossa estabilidade, nossas emoções, elas não podem ser dominadas pelo dinheiro, gente. Não podem. Nossas emoções precisam estar firmadas na palavra de Deus. Por um breve momento a emoção pode dar uma bombeada? Pode dar. Mas qual é a sua reação? Continua dessa forma ou levanto meus olhos para o monte porque eu sei de onde meu socorro vem?
Se eu tô dinheiro, tenho que ter, vou sufocar a palavra. E novamente a palavra não vai fazer resultado na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu colégio, onde eu for. A gente tem que trabalhar sim, é a ordenança de Deus. A gente tem que produzir sim, mas a gente precisa entender, nosso trabalho é um meio onde Deus nos abençoa, mas não é o único. E se por algum motivo nosso trabalho falte, nosso patrão, sei lá o que, deu um problema, a gente tem um Deus que supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. E a gente precisa crer nisso. Ou senão, vai morrer mais cedo. Ou para os casados, deixa eu fazer uma brincadeira. Sabia que seu cônjuge não tem chamado para eunuco? Sabia, né? Tá casado com você, né? Mas sabia que se andar ansioso demais você vai morrer? E o cônjugezão vai chorar? Mas depois vai casar de novo? Eita! Adiantou ficar ansioso, não foi? Só uma brincadeira, meio choque para dar um... Mas gente, a gente precisa crer no que a palavra diz. E ponto final. O terceiro ponto desse solo, os prazeres da vida. E aí vem aquela pergunta: o meu desejo, o meu querer, a minha vontade é maior que a palavra de Deus? Eu dou um jeitinho na palavra de Deus porque eu quero tal coisa, porque eu faço tal coisa? Não, a palavra diz assim, pastor, mas, né? Mas aí vai dando aquelas curvas. E uma hora falta freio, passa direto. Que é o que acontece. Gente, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus quer que a gente tenha uma vida prazerosa, sim. E essa vida prazerosa não vai ferir a palavra. Mas tem alguns prazeres que vão ferir a palavra. E se a gente decidir viver eles, vamos quebrar a cara. Eu lembro, falando com minha tia esses dias, eu venho de uma cidade onde tem faculdades federais. Então, desde o começo, desde que você é muito pequeno, é aquele negócio: estudo para passar na federal. Estudo para passar na federal. É aquele negócio. Poucos entendem. Mas eu lembro daqueles que entendiam. Eu lembro daqueles que queriam fazer, por exemplo, medicina. E terminavam o ensino médio e ainda passavam uns 5, 6 anos fazendo cursinho. Se abstendo de prazeres da vida. Focado, sem sair, sem fazer um monte de coisa que os outros da mesma idade faziam. Por quê? Porque tinha um alvo. Porque tinha um foco. E aí hoje, um desses é médico. Me diz o que ele está vivendo hoje comparado ao que ele deixou de viver. Aí eu penso, a gente crente não consegue fazer isso. Não consegue se abster de algumas coisas. Não consegue dizer, não vou fazer isso porque tem algo muito melhor para mim para frente. Misericórdia. Misericórdia. O povo no mundo está muito mais à frente do que a gente. Como assim? Se é a gente que tem Deus. Se é a gente que tem a palavra de Deus. Aí eu contando ontem na casa dos irmãos, estou lendo um livro que não é cristão. E esse livro fala sobre mudar as palavras e renovar a mente. E o livro é um best-seller. O cara que escreveu tá ganhando dinheiro assim. E o crente que já tem isso escrito há tanto tempo não quer mudar as palavras e não quer mudar a mente. Não vive o que Deus tem. Tá com a gente. A parte de Deus ele fez, está garantida. Quando Deus chega para Josué, ele fala: Josué, eu vou fazer você conquistar. Eu vou fazer com que aquela terra seja sua. Mas, contudo, seja forte e corajoso para fazer o que está escrito. É ser forte e corajoso para dizer: ninguém pisa no meu pé não. Quem pisar no meu calo, eu dou uma tapa no pé do ouvido.
Se fizer, leva de volta. Isso não é ser corajoso, não. Isso é ser carnal. Corajoso é praticar o que a palavra diz. E aí Deus fala, se você fizer sua parte, Josué, é garantido que aquela terra será sua. Terra que mana leite e mel. Terra de cacho de uva desse tamanho. Meu Deus do céu. Eu pego um pequenininho e já fico feliz demais. Imagina um caixão. Mas, gente, a parte de Deus está feita. Agora é a nossa. Senão vai ficar roxo de dizer, Deus prometeu, vai cumprir. Deus prometeu, vai cumprir. Deus prometeu, vai cumprir. Não faz tua parte não para tu ver? Se cumpre, cumpre não. Porque é você que está bloqueando a bênção de Deus. Agora para você dar um sorriso, vamos para o quarto solo? Mateus 4:20. Ou Marcos 4:20. Hoje de manhã eu falei que era para ler Mateus 4 e estava lendo Marcos 4. Tava todo mundo, não estou achando, não estou entendendo, não tem. Tem, tá aqui, não tem. Falei qual? Capítulo 4. Então, de Marcos. Não, o senhor falou Mateus. Desculpa aí, né? Foi um erro. E eu só falava de noite. Hoje de noite, de manhã. Pensa na bênção. Costume ter culto à noite. Mas Mateus 4:20. Todavia, outras pessoas, diga assim, sou eu, são como a palavra, são como as que foram semeadas em boa terra. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Mateus vai dizer que elas ouvem e entendem. Eita, olha o contraste com quem ouve e não entende. Elas ouvem e entendem. E Lucas vai dizer que essas pessoas de bom coração e sinceridade ouvem a palavra e entesouram-na. Se você recebe algo muito valioso, você deixa em qualquer lugar? Só se for relaxado. Mas que eu sei que você não é, se você recebe algo precioso, você guarda, você tem um cuidado de não ficar exposto. E a Bíblia fala que esses que são a boa terra, eles ouvem e guardam. Ouvem e dizem, não, a falta está aí para todo mundo. Pode estar para o mundo, pode estar como for, mas a palavra de Deus diz que Ele supre minhas necessidades. E eu guardo isso e não deixo ninguém roubar. Não deixo meus sentimentos roubar. Não deixo meus pensamentos roubarem. Eles ouvem e entesouram. E a palavra que eu amo. E com perseverança, novamente, com perseverança frutificam. Eu ouço, eu guardo e eu persevero para ver o fruto. A vida cristã, gente, não é um faz de conta que pega a varinha de condão e plim, aconteceu. Não. É necessário perseverança. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito boa. Quanto mais rápido a gente abrir o coração e a gente decidir fazer, mais rápido é o fruto. Agora, quanto mais a gente brigar com Deus, dizer, não é bem assim, ou melhor, quanto mais eu pegar minhas experiências e tentar